audiência do Litoral na Rede, sejam todos bem-vindos ao podcast Melhores Empresários. Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Melhores Empresários. Como todos já sabem, vocês, nossos ouvintes, nossa audiência qualificada aqui do Portal Litoral na Rede, trazemos aqui nesse canal, nesse programa, as empresas e os empresários que participam do Melhores do Ano. Um evento voltado ao networking, a fazer negócios, a promover as empresas do nosso litoral. E hoje aqui com duas empresas de muito renome, de muito prestígio aqui no nosso podcast. Vocês vão receber e conhecer as histórias e os desafios de ser um empreendedor aqui na nossa região. Com eles, Antônio Renato Lima Pereira, CEO, diretor, sócio fundador da Ferragem Boa Vista, que está há mais de 30 anos aqui em Tramandaí, e também o filho dele, Juliano Menezes Pereira, que é o sucessor. Então vamos falar muito hoje de sucessão familiar, dos desafios de empreender, como era quando começou a Ferragem Boa Vista, quando se instalou aqui em Tramandaí, como é hoje, quais são os novos projetos, os novos propósitos dessa empresa, e também com ele, Fernando Zanata, do restaurante Família Zanata, aqui de Tramandaí, ele que tem recebido os maiores e melhores eventos de negócios da região lá no restaurante, vai contar um pouquinho para nós da trajetória dele, e vamos falar muito aqui do Litoral Norte, do que a gente espera do Litoral Norte, de desenvolvimento, de crescimento, e como essas empresas que geram tantos empregos estão contribuindo e vão contribuir nos próximos anos. Primeiramente, muito obrigada, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui, Melhores Empresários. Muita gente boa tem passado por aqui, e vocês estão qualificando ainda mais a nossa audiência. Muito obrigada. E eu queria então começar conhecendo a história, a trajetória. A gente tem muita coisa para falar por aqui, mas queria começar pela Ferragem Boa Vista, por vocês, Antônio Renato Lima Pereira, mais conhecido como Renato, que faz parte aí da SAT, do Rotary, da plataforma, é uma figura muito importante do nosso litoral, que vem contribuindo aí há mais de 60 anos com o desenvolvimento da nossa região e está fazendo gradativamente a sucessão familiar da sua empresa. Para o Juliano, que está lá à frente hoje da Boa Vista, eu queria conhecer um pouquinho, vamos começar falando contigo então, Renato, conhecer um pouquinho como é que fundou a Ferragem Boa Vista, de onde veio a ideia, a experiência, né? A gente já conhece aí a história de vocês nos bastidores, mas gostaria que compartilhasse com a nossa audiência como é que tudo começou, de onde surgiu a ideia da Ferragem Boa Vista. Então, Fernanda, bom dia, obrigado pelo convite. A Ferragem Boa Vista foi fundada em 1992, portanto com 33 anos, né? Naquela época nós abrimos a Ferragem do outro lado da rua, onde hoje é o Cachorro do Rosário, né? E nós ficamos ali por 7 anos. Foi quando surgiu do outro lado da rua ali o fechamento da Casa do Peixe, né? E daí a gente, então, tá lá desde 99. Quero dizer também que eu tenho um sócio, meu cunhado, né? O Pedro Menezes, que está comigo desde o início, né? Foi então, assim, aquilo ali na verdade foi um achado, era uma loja que estava fechada ali e tal, e a gente tinha ideia de abrir uma ferragem. Eu já tinha passado por outros lugares, comecei trabalhando na Comercial Vender, que não existe mais, né? Depois fui para Nova Tramandaí, lá com Curi Padilha, trabalhei com 11 anos lá como empregado, e nesse período adquiri experiência na atividade de material de construção, e estamos aí até hoje lutando, empreendendo sempre, né? Sempre colocando os ganhos dentro da empresa para poder ter crescimento, porque senão fica marcando passo. E estamos aí agora tentando abrir uma filial no Imbé. Já estamos em construção, espero que dê certo. Não, com certeza. Porque a Ferragem Boa Vista é 33 anos de tradição, né?
E o sucesso dela deve-se, obviamente, ao trabalho de vocês, dos sócios, com todos os colaboradores, tem toda uma equipe, mas vocês já vieram com um know-how de trabalhar com material de construção, vocês tiveram uma expertise ali, viram que o Litoral Norte estava em pleno desenvolvimento, a construção civil, nesse período que vocês tiveram a expansão da ferragem, deu um salto muito grande aqui na nossa região, mas muitas empresas cresceram com isso, né, Juliano? Mas vocês tiveram a expertise de atuar no momento certo, na hora certa, bem como tu falaste ali, de ter um entendimento que o dinheiro da empresa tem que ser investido ali para o crescimento. Porque a gente vê hoje aqui na nossa região, ainda hoje, né, muitas empresas abrem só ali durante de dezembro a março e depois no inverno fecham porque não conseguem firmar no mercado e consolidar a sua marca. E a Ferragem Boa Vista não, ela, cada ano que passa, ela cresce mais. Agora vocês aí em primeira mão, a pessoal vem aí uma nova Ferragem Boa Vista no Imbé, uma filial, e vocês vêm crescendo mesmo com o e-commerce, né? Porque a internet hoje cresceu muito a venda do produto de material de construção também. É claro que é um outro segmento que as pessoas que trabalham querem o material de construção meio que de forma imediata. Eu não vou esperar entregar na minha casa, o meu pedreiro precisa ir lá hoje, marquei. Então, isso também... E eu quero escutar um pouquinho do Juliano aí, como é que é o trabalho dele, que está atuando na Ferragem Boa Vista aí, fazendo essa sucessão familiar, assumindo esse negócio de família, e aí já vem com outro entendimento do e-commerce, do delivery, da parte da modernização dos processos, né, Juliano? Porque eles começaram lá, creio eu, nem computador tinha, né? Era tudo à mão. E aí hoje tu fazer todo um processo e modernizar a ferragem para que ela siga sendo competitiva mesmo com a tecnologia. Conta para nós um pouquinho de como foi a chegada do Juliano na Boa Vista e como tem sido agregar esse conhecimento para que a empresa cresça cada vez mais. Então, primeiramente, bom dia a todo mundo. Uma honra a gente estar aqui participando do podcast. Eu comecei na Ferragem Boa Vista, eu fui o primeiro funcionário do papai. Ele chegou, ele disse assim, ó, a gente vendeu algumas coisas em casa e nós precisamos botar lá e eu não tenho como contratar muita gente e tu vai me ajudar. Eu tinha 12 anos, 12 para 13 ali, e eu disse, vamos lá, temos que fazer. Então, começamos lá. E eu fui muitas vezes, voltei muitas vezes, ele me ajudou na minha carreira, né, principalmente ali, ele sempre me manteve ali num caminho bom ali cara, a gente precisa desenvolver, a gente precisa nos desenvolver para desenvolver a empresa também. Então, ele sempre me botou no caminho de desenvolvimento, sempre apoiou aquilo que eu fiz, né, e eu fiz muitas escolhas diferentes, empreendi também em separado, sempre voltei, sempre tive muito fundo as minhas raízes fincadas, né? E estudei bastante informática, né? Eu me formei como técnico e tecnólogo, né? Fui para o exterior, voltei, então eu tive muitas experiências por fora. E sempre que eu voltei, eu agregava alguma coisa na loja, sempre alguma coisa fazendo diferente, né? E a respeito desses assuntos de, por exemplo, o e-commerce não é uma coisa natural, de agora, é uma coisa de antigo, já tem muitas décadas, né? E a gente sempre foi uma pulga atrás da orelha, que a gente e agora? Porque até hoje, chega um funcionário na loja, um cliente na loja, e diz assim, eu quero comprar uma furadeira, vamos dizer. E essa furadeira, ele olha a furadeira, mas tá 300 pila. Não, mas peraí, eu consigo por 200, e aí mostra o celular para nós aqui. Mas aí a gente não consegue competir com o pessoal na internet, isso não funciona assim, porque muitas vezes a gente compete com empresas gigantes ou até empresas que vão comprar a mesma furadeira, não sei quantas unidades, milhares de unidades, às vezes eles fecham um pacote com a fábrica para fazer exclusivamente para eles, e a gente não tem como fazer essa competição com eles,
né? Mas aí a gente foca em outra coisa. Por exemplo, quando tu comprar a tua furadeira e ela estragar alguma coisa, onde é que tu vai? Tu precisa fazer o teu furo agora. Tu vai mandar a tua furadeira de volta ou tu vai vir na Ferragem Boa Vista e a gente vai providenciar alguma solução para ti? Aí muitas vezes a gente ganha o cliente no atendimento, né? Tem outras formas de conseguir que a gente tem nos desenvolvido, né? Através do atendimento do cliente, que o cliente precisa para agora, muitas vezes, né? E a gente tem muita parceria também com instaladores, né? Então a gente trabalha muito com parcerias e a gente tem o que a gente costuma dizer ali pro pessoal cara, tu vai na Ferragem Boa Vista e tu encontra aquilo que tu quer, tu não precisa estar pingando em vários lugares. Toda a solução para o teu problema tem ali na Ferragem Boa Vista. E quantos colaboradores vocês têm hoje? Nós trabalhamos agora com 15, mas pro verão nós estamos ampliando alguma... Sim, porque aí aumenta a demanda. Pois é bem isso que tu disse, assim, competir com a internet hoje, em valor, nenhum segmento consegue competir. Mas aí o que a gente chama? Nessa fidelização do cliente, nesse atendimento humanizado, que não adianta, às vezes as pessoas precisam disso. Aí a gente trabalha ali com diversas faixas etárias, e aí o idoso sai de casa, já é uma terapia da Ferragem, vai lá, toma um cafezinho, conversa, né? E vocês têm muitas parcerias, como tu mesmo mencionaste aqui, com o instalador. Aí hoje em dia a gente já falou aqui em inúmeros programas, é muito alto o número de mães que são chefes de família, né? E cada vez aumenta mais, por N motivos. E aí chega uma mulher lá, vocês têm a solução para todo o problema dela. A gente tem uma pessoa de confiança para te indicar, para resolver o teu problema, né? Tem um instalador, tem aqui na Ferragem Boa Vista, a gente consegue, não precisa ficar pingando de lugar em lugar. E isso faz a Ferragem Boa Vista ser o que é hoje, né? O que se tornou, assim, as pessoas têm confiança, tem credibilidade. Vai lá que o pessoal o Renato, o Juliano e os colaboradores resolvem esse teu problema. A gente vai falar muito sobre muitas coisas ainda da Ferragem Boa Vista, mas eu quero apresentar para vocês o nosso outro convidado que vai se integrar aqui no nosso assunto, Fernando Zanata. Há mais de um ano ali com o restaurante Família Zanata. Eu quero conhecer um pouquinho dessa história. O Fernando, que também tem uma vasta experiência no ramo, e aí veio para empreender em outro negócio próprio, agora sem sociedade, só ele. E aí, conta para nós um pouquinho aí do que tu formou ali, um ponto que estava parado em Tramandaí, né, que era um ramo, era referência muitos anos atrás em gastronomia, mas por anos ficou fechado, e aí vem a Família Zanata e está revolucionando aí os eventos corporativos, os eventos de negócios, os almoços do dia a dia, com uma experiência, porque vocês não entregam só alimentação, vocês entregam carinho, afeto em forma de experiência naqueles momentos que a gente passa lá no restaurante. Fernanda, quero agradecer o convite de estar aqui também com vocês, neste momento aqui desse podcast aqui, e ter também uma empresa aqui que já é conceito na cidade, também sou cliente de vocês. Obrigado. Precisou, o cara vai lá rapidão e sempre resolve. Então também tem um carinho para a empresa de vocês. Muito obrigado. Resolve mesmo, tudo isso é verdade, viu? Sim. Ó, gente, eles não se conheciam nos bastidores, era só cliente, uma relação de cliente e empresa, olha aí, ó. E às vezes a gente vai lá e também pede um colaborador nosso ir buscar, então sempre vem de volta as coisas. Bom, mas falando do Zanata, restaurante Zanata, eu já tenho 22 anos de experiência no ramo gastronômico. Comecei como garçom, trabalhei em todos os setores do restaurante, fui de garçom a gerente, depois de gerente fui também sócio de um outro restaurante, e em 22 anos, 20 só nessas outra empresa, e um ano e meio já com o restaurante aberto, o Zanata. A gente abriu o ano passado, dia 1º de agosto do ano passado. Mas antes disso, fizemos reforma, arrumamos todo o prédio, fizemos uma estrutura, a parte de cozinha, depósito, vestiário, os colaboradores, o salão.
Então, uma infinidade de coisa ali no restaurante Zanata para poder atender nosso cliente e, além de cliente, amigo, né? Que a gente vai se dedicando para não só vender almoço, mas para ter uma experiência gastronômica no restaurante, para ir lá se sentir em casa. E a cidade aqui já vem crescendo há bastante tempo e eu acredito no potencial de Tramandaí. Por isso que eu fiz esse investimento grande ali na cidade, nesse restaurante. Pretendo aumentar também, colocar outras unidades, investir também aqui na região, aqui na cidade e continuar crescendo e evoluindo. E como o pessoal aqui já há mais de 30 anos está na cidade, eu também quero dar continuidade, porque eu vejo o potencial, eu vejo que o litoral tá crescendo muito, e nossa cidade aqui, Tramandaí, ela quer também dar mais um salto, e para isso todo mundo tem que contribuir. Um empresário tem que contribuir, fazer, investir na empresa, que nem nosso amigo aqui falou. Entra dinheiro na empresa, tu investe de volta ali para melhorar a empresa, para trazer mais clientes, mais negócios. Nós também trabalhamos muito com... o almoço é todos os dias, mas trabalhamos muito com eventos, festa de aniversário, confraternização de empresa. Até se vocês quiserem fazer agora final de ano, né, um evento lá, as portas estão abertas. A gente pode fazer um evento. E segunda-feira passada teve segunda agora teve um evento aí bacana, investimento para a cidade, com o vice-governador, a CDL. Então a gente sempre tá crescendo e fazendo o nosso melhor para o nosso público, nossos clientes, amigos. Fernanda, tu falou muito aí, né, tu quer investir muito no litoral, tem também projetos de seguir abrindo outras unidades do restaurante, mas assim, a gente sabe que o litoral norte, pós-pandemia, pós-enchente, cresceu muito, muitas empresas, muitas pessoas vieram morar no litoral norte, mas a gente também sabe da realidade que Tramandaí vive um poder aquisitivo, e aqui muito perto da gente, Xangri-Lá e Capão da Canoa, é absolutamente outro mercado, é uma diferença muito grande, principalmente na alta temporada, de público, de persona mesmo, né, de classe social, assim, tanto que Xangri-Lá hoje, esse é um dado de 2024, mas não deve ser muito diferente, é a terceira cidade que recebe mais IPTU no Brasil, então é muito grande, né, então parece que é Balneário Camboriú e Rio de Janeiro, se eu não me engano, a maior arrecadação, e depois vem Xangri-Lá. Então, é um dado muito, muito diferente da nossa realidade aqui de Tramandaí, que por muitos anos foi voltada as nossas políticas ao assistencialismo, e agora, uns anos para cá, que a gente está vendo que isso está mudando, e tu vem aí e coloca um restaurante premium, porque não é um restaurante popular, ele ficou realmente muito bonito, a arquitetura dele, o projeto de interiores, é um restaurante realmente muito bonito, ele é de um outro padrão. E aí, nunca veio aquele questionamento, será que vou ter público, será que vai dar certo? Como é que é os teus almoços ali durante a semana mesmo, de segunda a sexta, que são almoços tradicionais, digamos assim, né, que não são experiências que as pessoas vão... o Zanata conseguiu se consolidar porque tem um público aqui em Tramandaí que consome, né? Tem. A nossa cidade aqui, ela já tem vida própria. E queremos que cada vez, assim, de baixa temporada ali, de março até novembro, com o crescimento das pessoas que estão vindo para cá, para o litoral, morar, ainda consiga alavancar mais. Mas quando eu coloquei esse restaurante aqui na cidade, primeira coisa, eu visei o nosso município porque aqui, Tramandaí. Eu não sou daqui de Tramandaí, mas eu adotei a cidade como se fosse natural daqui, amo essa cidade, acho ela muito linda, muito potencial turístico e o econômico vai crescer. Então,
esse investimento que eu fiz aqui, claro que a gente investe para ganhar dinheiro, sempre. Mas o dinheiro, ele é consequência. Eu abri o restaurante, eu e a minha família ali trabalhamos, nos dedicamos para fazer o melhor. Cada pessoa que entra ali, a gente se dedica para fazer o melhor. Durante a semana, os almoços estão super bem, sempre tendo uma crescente. Pessoas que ainda não conhecem, não sabem que está aberto ainda o restaurante, estão vindo, estão gostando e retornando, trazendo mais convidados, mais pessoas também para almoçar, para conhecer, né? Final de semana, deu sol, sabe que a cidade vai lotar, então muita gente nova vem, também está nessa fase de conhecimento, mas sabe que desde o primeiro dia que eu abri o restaurante, foi uma superação dia após dia. Mais de um ano, e cada dia tu ter mais cliente, aumentando o teu volume de almoço, de ganho, eu sabia que ia ser bom a cidade. Mas foi surpreendente. Mas é uma consequência do trabalho que vocês vêm realizando, né? E aí, eu sempre digo assim, que o marketing é tudo, está posicionado digitalmente, a gente realmente precisa estar, tem que acompanhar as tendências, mas ainda não tem um marketing melhor do que a indicação. Ah, vamos almoçar no Zanata, que eu fui lá e tive uma boa experiência. Ah, vamos lá, e uma pessoa vai levando a outra, porque vocês vêm desenvolvendo aí um trabalho. E esse é o resultado, né? Essa crescente aí que tu... E dá credibilidade, né? Quando indica assim, ó, vai lá no Zanata que é bom, a pessoa vai lá. E geralmente, às vezes, as pessoas levam o convidado, vamos lá almoçar hoje, ou seja um final de semana, ou seja semana. Geralmente as pessoas, tá de aniversário. Liga, a gente faz a reserva, o pessoal vai lá e comemora o aniversário. Então ali, de uma pessoa que foi, tá de aniversário, ela convida mais 5, 6, 10 pessoas. Mais 10 pessoas conhecem. E elas trazem mais 10. Então, de 10 se tornou 100. Essas 100 vão trazer 1000. E assim vai crescendo. E quando a indicação, não tem erro. É que nem quando indica. Vai lá na Central. Vai na Boa Vista. Na Central, vai na Boa Vista. Também... Exatamente. Indo na Boa Vista, lá tem a indicação e não tem erro, né? Vai dar certo. É verdade. Mas é para isso, tu precisa ter um bom serviço, né? Sim. Bom produto. Se tu não tem um bom serviço, um bom produto, tu não consegue chamar esse cara que chama 10, às vezes tu vai espantar os 10, vai fazer o contrário, né? Então tem o bom e o mau marketing, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui são os funcionários. Porque se tu não tem funcionário qualificado, funcionário dedicado e com conhecimento, né, daquilo que ele está te ofertando, o bom atendimento, de nada adianta o teu esforço de botar a mercadoria lá para dentro, de ter um ambiente bom, mas se tu não tem bons funcionários dedicados e que realmente eles é que fazem a diferença. Eu sempre gosto de ressaltar isso aí porque é difícil a gente adquirir bons funcionários. É uma coisa assim que tu muitas vezes passa anos e anos. Eu, por exemplo, tenho funcionário lá desde que eu abri a loja. Eu ia ressaltar isso agora, mas qual é a receita, assim? Porque uma das maiores queixas e dos maiores desafios dos empreendedores que passaram por aqui pelo podcast é realmente a mão de obra qualificada, aquela mão de obra que veste a camiseta da empresa. Então isso é sempre um desafio, assim, né? Porque hoje parece que tem muita demanda de serviço. E aí como é que é? Qual é a receita do bolo da Boa Vista que tem funcionários lá há 33 anos? Que se aposentaram lá, tu já teve pessoas que se aposentaram lá. Se aposentou. Mas a receita é muito simples, é a gente ter um bom diálogo com eles, né? Qualificá-los, né? Proporcionar que tenham palestras, que eles assistam palestras, porque ninguém nasce sabendo nada. A maioria que estão ali, eles aprenderam ali, começaram ali, não vieram de outro lugar já sabendo. E a gente sempre atento, a gente com jeitinho de lidar com cada um tem a sua, né, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, e nós temos essa felicidade de encontrar, né, pessoas muito boas, assim, que foram para ali porque realmente precisavam trabalhar.
Porque quando tu tá em casa, tu é um adolescente, que o pai diz assim, olha, vai lá na Boa Vista, fala com o Renato, que ele é meu amigo, e ele vai te dar emprego. Não funciona. Deixa eu fazer só um parênteses para você que está em casa. Nós temos uma relação, né? Todo mundo sabe, o Renato é meu tio, Juliano é meu primo, e todos os meninos da família, e não são poucos, passaram pela Ferragem Boa Vista. O primeiro emprego foi onde? Na Ferragem Boa Vista. Em algum momento todo mundo começou lá. E o meu filho tá com 11 anos e a gente espelhou, ó, o ano que vem tu vai trabalhar lá na Boa Vista. E ele, Tem que pagar o... tu vai, tio Renato vai achar uma bolsa. Mas não dá certo, é isso que eu te falo. Por quê? Porque os pais querem que tenha esse início, só que eles não vão construir carreira ali. E a Ferragem, é uma empresa que possibilita a pessoa ter carreira, né? Possibilita a pessoa ter um sustento digno e bom e se estudar e aprender. Então, que as pessoas entendam isso, assim, que tu pode sim trabalhar numa Ferragem e ter um plano de carreira e ser muito bem remunerado. Lá eu falei, né? Eu tenho um funcionário, que é o Paulo Cedro, está com 33 anos desde que eu abri. Eu tenho o Pacheco com 25 anos, né? O Odilon que se aposentou e continua lá. Continua óbvio, tem sim. da Ferragem Boa Vista. E tem outro com 10 anos, tem outro com 8, e assim, os funcionários vão e ficam realmente. Né? Mas não ficam porque só precisam de trabalhar para sustentar a família e tal. Não, eles ficam porque eles gostam de estar ali. Né? Eu não acredito que uma pessoa fique tanto tempo dentro de uma empresa se ele não gosta daquilo ali. Exatamente, com tantas possibilidades que você tem hoje. Né? E os nossos clientes também, claro que a gente fidelizou o cliente através do tempo, através do jeito, até o próprio cafezinho ajuda, né? Tudo. Então, assim, nós temos clientes que é como da família, se sente em casa. Então, isso para nós não tem preço, né? É uma das coisas que a gente gosta de falar ali, que é, cara, o dinheiro não mantém o funcionário dentro da empresa. Né? Porque se fosse por isso, a gente deveria estar pagando muito mais o pessoal. Só que o que o pessoal gosta da FEG, a gente é meio que uma família, né? Eu imagino como o Fernando fez a empresa dele como uma família Zanata. Nós não tratamos assim, mas o pessoal se sente como uma família, a família Boa Vista. Né? Então, tem esse sentimento de pertença, né, muito grande, e a gente tem que valorizar o funcionário não só financeiramente, mas de outras maneiras também, né? Pessoal, a gente vai vendo a possibilidade do funcionário evoluir dentro da loja, vamos dando algum cargo a mais. Muitas vezes o funcionário vai melhor, porque o funcionário que se estabelece e não vê um futuro para ele, por que ele vai ficar no lugar? Tem que fazer sentido, né? Não faz muito sentido, exatamente. Se fizer sentido para ele vai seguir, vai querer aprender e vai buscar qualificação constante e periódica, e não é pelo dinheiro. Em várias pesquisas que a gente atua nas empresas aí, em muitos anos de atuação com marketing, endomarketing, nunca é pelo dinheiro, você sabia? As pessoas, eu posso até ganhar menos nessa empresa, mas eu sou valorizado, me sinto parte da família, é um ambiente, um clima bom de trabalhar, não tem desavenças, os gestores e os líderes realmente se importam conosco, porque não tem coisa pior do que o teu gestor ser um grosso, não se importar, não se importar com o que tu está passando, como o Renato falou. As pessoas às vezes são pessoas, têm dores, necessidades, dias difíceis, mas precisam seguir trabalhando. Então tu tem que ir lá e tem que ter o gestor hoje em dia tem que ter um papel de escuta muito forte, né? E saber entender naquele momento e tirar o melhor daquela pessoa. E aí eu acho que deve ser esse, então, para você que está em casa nos assistindo, é a receita do sucesso da Boa Vista que está dando certo. Então, esse momento de escuta, entender, qualificar, buscar realmente fazer daquele colaborador um parceiro de negócio, né? Não só um funcionário, mas é um parceiro de negócio. E o Fernando, da mesma forma, acredito eu, porque ninguém traz na estampa do seu peito o nome Família Zanata se não fosse realmente algo familiar. Né? Quantos colaboradores ali o restaurante tem hoje, né, na baixa temporada? Eu tenho 25 colaboradores. 25. Bastante gente, né? Sim. Tem toda uma estrutura lá por trás que precisa de cozinha e operacional. Sim, a cozinha, né?
demanda de muitas pessoas e sabe que precisa de uma folga, de umas férias, e agora já tem que ir preparando também pro verão. Então tu tem que estar com uma base de colaborador forte ali, preparado para suprir a demanda que vai vir. E o meu projeto também é seguir esses caras aí que tem mais de 30 anos no ramo de ferragem. Não é para qualquer um ter 30 anos de empresa. Sabe que investir, abrir empresa é difícil. Manter é mais difícil ainda. E crescimento. Eu, como viso o crescimento, tem pessoas no restaurante ali que eu já venho preparando e conversando com elas e ensinando também a gerir, a administrar. Porque como eu quero colocar outras unidades, eu tenho que ter pessoas que me ajudam. E para isso, que nem disse o Renato ali, tu tem que ter aliados, né? Tu tem que ter um colaborador que vai te ajudar. Para mim crescer e para eles poder crescer. Exatamente. Porque ninguém cresce sozinho. Dupla, né? Ninguém vai conseguir crescer sozinho. Então, eu preciso, como eu comecei lá atrás, como um garçom, e hoje eu tenho meu restaurante e quero expandir, outras pessoas também querem ter esse sonho, esse objetivo. E para isso, quem tiver com o cara trabalhando, acompanhando e sendo eficiente, crescendo, querendo crescer também, há oportunidade. Então, depende de mim, sim, de manter a empresa crescendo, mas depende também deles, se eles querem evoluir. Fernando, deixa eu te perguntar, agora tu mencionou que tu começou como garçom e passou por todos os processos dentro das empresas até ter a tua empresa, assim. Hoje, como é que são os treinamentos ali no Zanata? Tu tá presente, tu qualifica, tu mostra para eles essa tua experiência. Onde é que vocês buscam qualificar esses colaboradores? Porque boa parte de um restaurante, a gente sabe, assim como na ferragem, mas restaurante é um pouco mais, porque a pessoa tá ali num momento que ela tá não tá trabalhando, tá relaxando, tá tendo um momento de prazer, de lazer com a família, e vivendo uma experiência, e aí a comida pode ser maravilhosa, mas se o garçom não estiver num dia bom, torna essa experiência ruim. Quem é que qualifica hoje a tua equipe? Assim, vocês buscam onde esses treinamentos? Tu passa a tua experiência para eles? Eu quero que vocês tratem as pessoas como gostariam de ser atendidos e tratados. Essa frase aí, a gente tem lá. Em qualquer lugar que a gente ir, trate como você gostaria de ser tratado. Ou vai numa ferragem, ou tu vai no banco, ou vai numa farmácia, qualquer pessoa, trata outra pessoa, trata o seu semelhante como gostaria de ser tratado. Então, a gente dá o treinamento ali, ensina tudo que precisa saber no restaurante, a gente explica, ensina, mostra para eles, mas ali dentro mesmo a gente já ensina. Tem um protocolo, um tutorial um onboarding que a gente chama, né? Quando chega na empresa, faz toda a parte de treinamento, conhecer os valores das empresas, porque eu sempre digo também que um funcionário, ele tem que conhecer os valores da empresa e dos sócios, né? Se tiver valores diferentes, não vai dar certo, né? Se tiver uma cultura diferente organizacional daquilo que a empresa faz e proporciona no dia a dia, não dá certo. Aí tem que buscar uma outra empresa, uma outra oportunidade no mercado, porque os valores precisam ser os mesmos, né? Mas a gente tem muito assunto ainda. Segue lá, Litoral na Rede, segue a Agência Comunica no Instagram, Ferragem Boa Vista, Restaurante Zanata. Você que está em casa, manda o seu comentário, curte, manda aí, dispara o sininho para que todo mundo possa escutar essas histórias, porque são pessoas inspiradoras, hein? Que conversa boa, tem muito mais. Mas eu queria agora que o Renato me contasse como é que foi lá atrás, 33 anos atrás, os desafios encontrados por ele. Era um funcionário que tinha toda a experiência, vou abrir o meu negócio junto com o sócio, deu uma oportunidade, vamos abrir esse negócio. O que deu um friozinho na barriga, assim? O que lá atrás, meu Deus, esse é um grande desafio, olhando agora para trás. Porque agora, depois de 33 anos, ele olha para trás e vê uma trajetória de sucesso, mas deve ter dado algum frio na barriga, deve ter tido alguns desafios. Conta pra gente aí como é que foi aquele início.
Fernanda, quando nós abrimos a loja lá, com poucos recursos, eu vendi o meu carro para comprar estoque, fazer estoque. O meu sócio lá deu outro tanto, que ele já tinha uma Ferrari, tem lá até hoje, Mariluz, e nós abrimos a loja assim, com Pouquíssimos recursos. pouquinhos recursos. Nós tinha 80 metros quadrados ali. Uma loja alugada. Alugada, 80 metros quadrados para depósito e loja. E o começo foi muito difícil, porque tu tem que comprar, e crédito a gente tinha, porque eu tinha muito conhecimento já dos vendedores, né, do pessoal de representação de material, então eu tive um pouco de facilidade, né, mas assim, ó, como tu disse, me tirou o sono muitas vezes, de tu chegar no dia para pagar os boletos e não ter dinheiro. Então, isso aí me tirou o sono muitas vezes. Então, os primeiros 5 anos dentro da Ferragem foi assim, foi muito trabalhado, com muita vontade, né? Muito afinco. Nós não fechava a loja nunca. Domingo, feriado. De domingo a domingo. Aquele negócio que tu falou ali, Fernando, que o Tete é a melhor propaganda, né? Sim. O cara que vai lá e conhece, volta. Se ele é bem atendido, se ele encontrou o que ele foi buscar. E nós sempre procuramos isso aí. Então, eu andei de bicicleta 1 ano, eu não tinha carro, né? E isso para mim, até hoje, assim, eu tenho muito valor, porque quando a gente sai de baixo, trabalhando e reinvestindo tudo que tu ganha dentro da própria loja, e tu vê o crescimento, isso é satisfatório, né? Isso aí te dá hoje, como tu disse, né? A gente olha para trás, valeu a pena tudo que eu fiz. Todos os sacrifícios, 3 filhos pequenos na época, né? Então imagina andar de bicicleta. Depois, assim, ó, tu quer ver, quando a gente abriu a loja do outro lado ali, que era a Casa do Peixe, nós reformamos a loja, assim, tinha bastante espaço, hoje é pequena, né? Mas na época, é pequeno, quantos metros quadrados tem? Mais de nós temos entre depósito e loja 1.000 metros quadrados. É pequena, gente. Então, assim, ó, naquela época, quando a gente reformou a loja e tirou os produtos do outro lado e trouxe para cá, nós tínhamos que colocar um longe do outro, assim. Para fazer volume. Ocupar o espaço da loja. Uma loja clean. É um novo conceito. Então, assim, ó, foi até muito engraçado isso aí, sabe? Mas, assim, ó, aos poucos a gente foi, né, adquirindo mais variedade de produtos, que isso é muito importante, a gente chegar num lugar ali, né, tu como cliente, e encontrar tudo que tu foi buscar. Isso é muito importante. A variedade de produtos, ter um mix de produtos que vai atender o público. Estatística. Em primeiro lugar vem o atendimento, por isso que eu falo em funcionário, né, estatística. Atendimento, depois vem a qualidade da loja, a disponibilidade dos produtos, a qualidade dos produtos, depois é que vem o preço. Depois que vem. Entendeu? Às vezes as pessoas dão muito valor ao preço, assim, muita preferência pelo preço, e às vezes não é. Vai lá na loja porque ele é bem atendido. Isso aí que vem em primeiro lugar. Claro que a gente tem que estar muito atento para isso. E tem toda uma parte que vocês pensam também, que é logística, também estacionamento. Isso faz muita diferença para o cliente hoje nesses dias corridos. E aí vocês têm convênio com estacionamento, e aí estão sempre buscando, traz mais, a loja se tornou pequena, por isso traz mais coisa, porque a pessoa vai precisar. O dia a dia hoje é muito corrido, então eu preciso ir lá na Boa Vista, eu já sei que eu vou lá e eu pego tudo que eu preciso e tchau. Daqui a pouco pega até coisa para as crianças, material escolar, daqui a pouco vai ter, entendeu? Tem quase tudo lá. Tem lá, já faz tudo que... mas voltando agora lá, aqueles primeiros 5 anos que foram desafiadores lá no início, em algum momento teve assim, vou voltar a ser funcionário para ter estabilidade, para ter um salário no final do mês, para ter, ou não, vou fazer isso dar certo. Jamais voltar a ser funcionário, mas nada contra, eu acho Sim, que a gente tem que ter os funcionários, mas né? tu tinha um propósito, vou fazer isso dar certo. É uma coisa que não estava na minha cabeça, nos meus planos, voltar. Eu acho que, por isso é que a gente tem que cuidar muito do negócio, né? Porque a gente sobe, muitas vezes até a subida é fácil, tem que cuidar para não cair, né? E isso aí é que sempre teve na minha memória, essa coisa de manter, né? De não fazer gastos que não possa pagar, né? De não dar o passo maior que a perna.
Então eu sempre me preocupei muito com isso aí. E graças a Deus deu certo, Tudo tá foi. dando certo. E veio um momento, né, que o tempo foi passando, as coisas foram dando certo, a ferragem se tornou referência na região. E aí o Juliano volta, né, da trajetória dele lá de empreender, de morar fora, com experiências, com muitas ideias, porque a gente sempre que viaja traz muita coisa, muita bagagem de novidades, que às vezes não chegou ainda no Brasil, porque demora. E aí veio, vou agora então ficar à frente da Ferragem Boa Vista, assumir os negócios e aí fazer uma sucessão familiar. E aí eu quero saber como é que isso está funcionando, porque quando a gente fala em sucessão familiar, a gente traz toda uma bagagem de um propósito, de um sonho, de uma ideia lá de 33 anos, que não era tua, porque tu era criança, mas tu viu a coisa acontecer, tu viu a coisa funcionar, e aí não, vou agora assumir esse papel, então, de levar esse legado adiante, né, de fazer a coisa acontecer. E tem muitos desafios nisso, porque é muito pior do que tu criar um negócio, é tu dar continuidade a um negócio de sucesso. Exatamente, é um desafio muito grande. Né? Uma das coisas que eu tinha lá, a gente vai amadurecendo, né? Conforme a gente vai passando, a gente vai amadurecendo. E eu, nessa trajetória, como tu falou, eu mudei muito de ideia em relação a coisas que eu tinha na minha cabeça. Eu me lembro que lá atrás, na minha adolescência, eu comecei na ferragem na adolescência. E como todo adolescente, eu fui meio, né? Eu não quero isso aqui para mim, eu não quero. Né? Por quê? Prisão, trabalha de domingo a domingo. Que coisa horrível a gente ficar, né, nessa. Tem que trabalhar cedo, sábado, domingo, feriado, dia santo. Não quero. Vou trabalhar como funcionário. Vou trabalhar como. Né, vou fazer concurso, vou prestar concurso. Fiz. Realmente dei o meu jeito. Mas o que aconteceu é que a gente acaba mudando de ideia, a gente acaba evoluindo. Eu acho que, para mim, é uma evolução. Né? Mas para cada um que faça a sua trajetória, né? Que pensa, muita gente pode pensar diferente de mim, não tem problema nenhum. Mas depois que eu fui para fora, eu trabalhei na época, meio que voltei para ser humilde, né? Porque naquela época eu aprendi, eu fui garçom, eu fui faxineiro, eu fazia aquilo que dava. Passei 3 anos e meio fora fazendo o que dava. Né? E aprendendo um pouco de humildade. E aí depois eu voltei, aí eu trabalhei, enquanto trabalhava na loja, trabalhava como vendas diretas. Para mim é o tipo mais desafiador de vendas que tem, porque tu tem que ir na casa da pessoa, vender uma coisa que ela não quer imediatamente e convencer ela de que aquilo é bom para ela. Né? Mas é importante ter essa mentalidade de que a pessoa, tu tá fazendo um bem para ela. Muito embora ela não saiba disso. Sim. Né? E aí, trazer essa mentalidade para a loja, porque a partir do momento, fazer essa mudança que tu tá indo fazendo esse tipo de venda, que é muito difícil. A partir do momento que tu chega na loja, toda pessoa que entra naquela porta da loja, tu sabe que ela quer comprar alguma coisa. E como é que tu não vai vender alguma coisa para essa pessoa? Então isso era um paradigma que precisava ser quebrado. Né? Porque para mim, aquilo era um absurdo. Como uma pessoa que entra na loja sai sem nada? Ela foi ali procurar. Ela tá querendo comprar alguma coisa. Como é que ela não vai sair sem nada? Ela se deslocou, ela perdeu o tempo dela e vou na Boa Vista. Né? Então, aí a gente muitas vezes tem que fazer uma diferença ali. Pessoal, principalmente nas vendas, as vendas é a parte mais importante da loja. Pode trabalhar em todos os setores. Todos os setores têm que voltar os seus esforços para as vendas. Porque sem venda não tem loja, não existe. Então, a gente tem que fazer muitas vezes esse esforço de, vamos dar um treinamento diferenciado. Nós trabalhamos com balconista, beleza? Como é que o balconista pode motivar melhor a pessoa? Né? Então, tem todo o background, né? Ali atrás, por exemplo, o balconista muitas vezes pode estar, sei lá, ter uma briga em casa, e aí chega em casa, chega na loja, como é que ele vai tratar o cliente? Isso... a gente tem que muitas vezes tirar de letra aqui, ó, cara, vem cá um pouquinho, vamos conversar o que está acontecendo.
né? Vai para casa, depois a gente conversa melhor, tu não tá bem hoje, ou não, vem cá, vamos fazer. Aí a gente, como o papai falou outra hora, vamos treinar o funcionário, vamos botar o funcionário, né, nos cursos, vamos fazer o funcionário progredir. Porque nosso funcionário é comissionado, o vendedor principalmente é comissionado, quem faz o salário, principal salário dele é ele. Como é que ele não vai melhorar nesse sentido, né? Então, para nós, depois que eu voltei para a loja, recapitulando, depois que eu voltei e comecei a trabalhar mais na loja, papai me ensinou principalmente as coisas que ele fazia, né? E eu comecei a perceber que tinha muita evolução ali que precisava ser feito, principalmente em sistema, né? Tecnológicos, exatamente. Tem muita coisa e que é mais difícil para a geração dele. A gente estava vendo que, inclusive, tem funcionários na loja que também tem uma certa dificuldade nisso aí. A gente precisa ensiná-los a dar esse prosseguimento, essa evolução. Só que não é uma coisa muito fácil. E a nova geração que está vindo aí, eles sabem muito mais disso. Só que eles não têm alguns valores que os antigos têm, que são fundamentais para o funcionamento da empresa. Então a gente tem que fazer as duas coisas acontecerem em conjunto. Né? E aí é onde eu comecei a dar uma atenção. Uma das coisas que do meu background, que aconteceu, todos os cursos, a minha formação lá atrás, eu continuo utilizando. Eu sou formado em tecnologia da informação. Eu não exerci a carreira, assim como 80% dos formados, eu não tenho uma loja de informática, por exemplo. Mas usa, né? Mas eu uso tecnologia dentro hoje da tua rotina. Exatamente. E nessa parte aí, tu traz a inovação, e a gente sabe que hoje é necessário com a inteligência artificial, a gente precisa acompanhar os processos, senão a gente até para no tempo. E aí tu traz lá para o seu Renato essa informação. E aí como é que funciona? Aí ele vem, não, eu sempre fiz isso aqui, deu certo, e agora tu vem com essa novidade. Como é que é isso? Ele é mente aberta, deixa de tomar as decisões? Como é que é essa? É um cabo de guerra. Não, segue aqui, que isso aqui olha aqui, ó, a receita é essa, a gente faz e dá tudo certo. E tu, não, a gente precisa se modernizar, precisa, né, estar a tempo às novas tendências, às novas tecnologias, e aí vocês ficam ali, e aí depois conseguem ter um equilíbrio entre o que deu certo e o que está vindo para fazer essas novas tendências? Isso aí é um cabo de guerra, como a gente diz, né? Ele puxa de cá, não, sempre funcionou assim, como é que nós vamos mudar agora? Não, mas calma, a gente tem que, né? Guri teimoso. É o guri que é teimoso. Vamos experimentar. O que tu quer fazer diferente? Há 33 anos deu super certo, não muda nada. Fernando, 33 anos atrás tinha um desafio, um frio na barriga, colocou um investimento. Tu tem 1 ano e alguns meses o teu restaurante próprio, agora sem sócios, né? Família Zanata, com nova identidade, com uma identidade tua que carrega o teu nome, o teu sobrenome. Quais foram os desafios hoje? Lá em 92 eram uns. Em 2024, quando tu resolveu, né, fazer todo esse investimento que tu já mencionaste aqui, quais foram os desafios? O que te ficou sem dormir? O que te deu com frio na barriga? Ainda tem isso? Que nem o seu Renato falou antes, pensar em voltar para trás como funcionário, não que diminuir ninguém, não. Mas quando tu abre um negócio, tu não pensa na possibilidade de dar errado. Tu enxerga só para frente. Tu define uma meta e as outras pessoas até podem pensar que não vai dar certo, alguém pode te questionar e se não dá, e se isso acontecer. Não. Na minha cabeça só tinha uma meta, dar certo e pensar e ir para frente. Então, eu queria falar antes sobre essa parte aí, na hora que o seu Renato falou, mas a gente só tem um objetivo e é ir para frente. Os desafios tem, mas a gente tem que estar focado na solução. E quando alguém te
bota uma pedra no caminho, tu tem 3 opções quando alguém te bota uma pedra no caminho. Eu falo pro pessoal, falo pra minha equipe que trabalha comigo sempre. Tu tem 3 opções. Eu, quando me botaram uma pedra no meu caminho, eu tinha a opção de contornar a pedra, a opção de ficar parado, e a opção que ninguém esperava era de eu subir em cima dessa pedra e enxergar além, ter um campo de visão maior ainda. Então, foi o que eu fiz. Eu enxerguei além e vi uma possibilidade, uma oportunidade, e eu aproveitei. E, graças a Deus... Não chutou a pedra. Não. Viu? Olha aí, ó. Graças a Deus, cada dia melhor. Mas é empenho, é força, é dedicação. O sono tem problema. Como todo mundo tem, às vezes, Há um empreendedor nesse país que não tem, gente. Mas tu tem que saber diferenciar problema de preocupação. Então, tu vai ali, na hora de descansar, tu descansa, mas tu sabe que no outro dia tu tem que se levantar preparado. Então, carrega tuas forças. Peraí, ó, você que tá em casa, vamos lá, que a gente sempre diz, esse podcast ele é inspirador e a gente sempre compartilha conhecimento. Vamos separar problemas de preocupações. Isso. Como faz isso? Tá, a receita do bolo aí. Como faz isso? Vamos dizer assim, tu tem um problema ali que... Vamos usar um boleto que tá atrasado. Tá. Ele é um problema ou é uma preocupação? Ah, problema real, né? Pra mim, os dois. É uma preocupação. Não, ó. Tu sabe que amanhã tu vai solucionar. Então, tu tá tendo uma preocupação. Amanhã tu vai pagar aquele boleto. Se livrou. Ah, vamos dizer... um problema. Eu não tenho dinheiro para pagar esse boleto. Agora é um problema. Eu não tenho... não vou conseguir vender. Não tem uma perspectiva da entrada. Eu não vou conseguir vender. Eu não vou conseguir... Não vou conseguir. Aí tu tem um problema. Mas se tu vai pagar amanhã, tu só tem uma preocupação. E aí... Olha só, boa E perspectiva. muitas vezes, quando a gente não tem o dinheiro e vai recorrer a bancos, por exemplo, tu vai cavar um buraco para tapar o outro. Né? E depois tu tem o teu compromisso com o banco, que é muito pior ainda. Mas aí faz O banco nem espera. que nem o senhor falou. Gasta aquilo que tu pode. Se prepara. Se organiza. Faz um planejamento, não Faz um planejamento. Tira em avião. Se tu sair tudo assim, ó... Tu ficou quanto tempo andando de bicicleta? Mais de ano andando de bicicleta. Mais de ano? Imagina. Podia ter comprado um carro e financiado. Mas é teu Eu ia ter histórico. mais um boleto para pagar no fim do mês. Mais uma encrenca. O senhor esperou, teve calma. E hoje tem até histórico de atleta daí, né? Ficou ali, ó. Hoje pode ter o carro que quiser. Se tivesse feito isso aí antes, poderia não ter nem a bicicleta. Então, é trabalhar organizado. Organização. A minha mãe, ela sempre dizia assim, meu filho, não gasta tudo que tu ganha. Economiza, guarda, vai devagar, dá valor. Porque o dinheiro que a gente ganha, não é só dinheiro que a gente ganha, é tempo de vida que a gente investe. São mais de 30 anos na tua empresa investindo teu tempo de vida. São mais de ano no restaurante ali investindo meu tempo de vida. Exatamente. Então a gente tem que dar valor. E não sair. A lei do merecimento, né? Eu trabalhei tanto, agora eu mereço. Não, A gente merece, né? mas Faz calma. com organização. Cuida para não estragar o teu merecimento. Exatamente. Cuida... Senão vai se tornar um problema lá na frente. Exato. Mas isso aí é uma coisa que eu acho muito interessante, como o Fernando falou, que a empresa ela tem que ter um propósito, né? Porque, tu vai passar tantos anos da tua vida dentro dela, tu não tem que trabalhar simplesmente gastando o teu tempo pelo dinheiro. Não é simplesmente trocar o tempo pelo dinheiro, né? Tem que ter um propósito, né? Propósito o quê? Nós estamos com 15 famílias
sendo sustentadas por aquilo ali, né? Nós temos o propósito de estar servindo o nosso cliente e né, servir é o motivo pelo qual a gente veio a esse mundo, né? Nós não viemos nesse mundo só para desfrutar dele, a gente veio para servir, antes pelo contrário. Exatamente. Fernando, de domingo a domingo tu tá lá no Zanata, como é que funciona? O restaurante é aberto todos os dias. Mas o Fernando, empreendedor, empresário? O Fernando, eu de primeiro trabalhava todos os dias. E o Fernando aprendeu uma coisa. Depois que eu abri o Zanata, que um dia ele tira de folga. Eu tenho a equipe, funciona, e nesse dia eu posso estar dando uma volta por ali, eu dou uma passada, mas geralmente eu sempre tiro um dia de folga. Ou um final de semana. Todo meus colaboradores tem seu dia de folga, tem suas férias. Por que eu não tenho? Quanto tempo tu levou para te dar um dia de folga? Eu, depois que parei com a minha sociedade, que nem eu te falei antes, a gente tem a opção, né? Aquela pedrinha que tá no nosso caminho. Então, quando vem esses obstáculos, a gente tem que aprender. Tem que aprender com eles. Então, eu analisei e disse, eu mereço também um dia de folga. Eu intercalo, às vezes é numa quinta, às vezes é num sábado, às vezes num domingo. Depende do dia ali, eu sempre tiro uma folguinha. E quando tu tá lá trabalhando, o Fernando é operacional, é mais gestor, é mais líder? O que o Fernando hoje faz, a atuação lá no Zanata? Eu tô no estratégico. Eu deixo o operacional lá para minha equipe, já tem as pessoas que estão ali, e eu fico mais de fora pensando no que eu vou fazer, no que eu posso melhorar o restaurante que a gente tinha falado antes, né? O cara quer crescer, quer evoluir, quer botar outras unidades. Eu tenho que pensar a empresa para ela andar. E tem as pessoas que estão ao meu redor ali, que estão desempenhando uma função boa. Estão se dedicando, elas estão crescendo, elas estão tendo o crescimento delas. Então eu fico de fora e eles fazem o operacional e eu no estratégico. O seu Renato levou quanto tempo para ter um dia de folga? 5 anos. Bem assim. De domingo a domingo, depois de 5 anos, não, vamos ter. 5 anos eu me permiti, né? Gosto muito de pescar, então nós temos uma equipe de pesca lá e a gente sai por esse Brasil lá fora, né? Pantanal, e lá na Amazônia. Tem uma casa aqui no Ujuru para pescar, então a gente tira aí uns 2, 3 dias para pescaria, e que é muito bom, né? Muitas vezes o peixe é só um detalhe, e para aliviar, né? E eu, assim, agora eu realmente tirei o pé, eu tô mais light, eu me permito mais fazer os meus passeios, né? Também já tô com 70 nas costas, né? Se eu não fizer agora isso aí, quando é que eu vou fazer? De bengala que não dá, né? É verdade. Mas aí hoje tu consegue mais estar só no estratégico, só sendo um conselheiro da ferragem, ou tu ainda atua lá no operacional, tu vai? Não, eu ainda dou meus pitacos lá. Sabe que a minha presença, né, eu sei que é importante lá. Tem muitos probleminhas que surgem que às vezes depende da... Só a experiência que tu tem. A minha presença, né? Eu atuo um pouco no financeiro lá com o Juliano ali, serviço de banco. E quando tem alguma alteração na loja, alguma coisa assim, daí sim, aí é comigo, né? Aí passa por mim. Mas na questão das vendas, anda sozinho. Eu tenho equipe muito boa. Eu tenho lá nas compras, lá o Paulo César, tenho o Pacheco lá no balcão, que administra muito bem as vendas ali. Ele é um cara assim com profundo conhecimento. Ele entrou com 17 anos lá. O primeiro emprego dele, ele está lá há 25 anos. Né? Isso é para poucos. Imagina. Isso é para poucos. É para poucos só. E é dedicado como se fosse o primeiro dia, né? Como se a empresa fosse dele, né? Porque exatamente. Você sente pertencente. E ele é interessado. Como tem todos ali, o pessoal que trabalha nas vendas ali, eu não canso de elogiar, né? Às vezes eu não gosto nem de elogiar muito, porque eles vão pedir aumento. Mas... Aí, galera, é um momento, hein? Ó, assistam o podcast. Brincadeira. Seu Renato. Como disse o Juliano, né? Cada um faz o seu próprio salário, né?
eles têm essa oportunidade. Exato, exatamente. Então, realmente, assim, ó, eu hoje estamos até pensando em abrir filial, estamos em construção lá no Imbé. E tu vai tomar a frente desse projeto, ou já vai deixando? Não, eu vou fazer toda a parte da construção ali, eu vou administrar e vamos montar a loja e daí, claro, alguém vai tocar isso aí, né? Não tem planos de aposentadoria, porque tu vai equilibrando uns dias de folga, uns dias de descanso com o trabalho, porque também se aposenta, né, Ju, eles vão ficar com a mente ociosa. Não. Se aposentar totalmente, tu morre logo em seguida. Não dá. Se tu te aposenta e diz assim, eu vou para casa, tu morre logo. Não tem, tu tem que ter uma atividade, tem que ocupar tua cabeça com alguma coisa. Exatamente. Não, e daí tu chega em casa, a mulher começa a te dar serviço. Faz aquilo. Não, vou pra loja. Não tem tempo para trabalhar. Trabalhar menos na loja que em casa. Tenho que ir pra loja. Juliana ainda está em fase produtiva, né? A gente disse que quisera nós chegar aos 70, né, Fernando? Com essa disposição e com planos para o futuro e projetos de expansão. Esse é o nosso objetivo. Mas Juliana ainda está em fase produtiva, consegue conciliar, não ser um refém da tecnologia, ou está sempre online, resolvendo problema, tá no final de semana, no dia de folga? Não. É meia boca, é um pouquinho de cada, né? Mas eu consigo, assim, ó, a partir do momento que eu chego em casa, é minha família. Eu preciso dar atenção para meu filho, para minha esposa, a Ângela e o Anthony então sempre são primordial, eles são o motivo pelo que eu faço qualquer coisa. O porquê, né? A gente sempre fala, todo mundo tem um porquê, né? Exatamente. Então, sai de casa por alguém. Então, sempre tem um propósito. Então, é por isso que eu faço o que eu faço. Então, eu tenho sempre esse motivo, essa grande motivo que é deles mesmo. A Ângela, foi em 2009 que a gente casou. Tu estava no nosso casamento. Eu estava. Uns 10 quilos mais magra, mas E ela é minha parceira para tudo. Ela já foi minha parceira no empreendedorismo, ela foi comigo para fora, voltamos. Né? O Anthony agora tem 7 anos e eles são o motivo pelo qual eu faço tudo na minha vida. Né? E a loja, a Ferragem Boa Vista agora, eu preciso dar um foco total, um foco grande, principalmente agora com o crescimento, porque é um gás, é como um foguete que a gente tem que dar um gás agora para que depois a gente consiga dar entrar no modo de cruzeiro, como a gente fala, como se fosse um avião, né? E de vez em quando a gente tem que fazer isso de novo, né? O pai atua, por exemplo, hoje, ele fez a cirurgia dele, de vez em quando ele faz umas pescarias. Ele pode deixar a loja tranquilamente, que não vai dar nada, né? Muitas vezes já aconteceu, tira mês de férias ali e tá tudo tranquilo, né? Como o trabalho dele é principalmente no tático, né? Então ele não precisa estar no operacional. E a gente está procurando trabalhar, a gente está sempre se desenvolvendo também, a gente não é o dono da verdade, a gente tem que estar progredindo, né? Então a gente tem, agora principalmente com inteligências artificiais, a gente precisa entender como funciona, porque se tu fica uma semana de fora, tu já está desatualizado. Sempre tem alguma coisa que tu tá perdendo que o teu concorrente já está lá na frente, né? Então a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo ali fora, porque a gente precisa melhorar em algum ponto, e a inteligência artificial está sempre melhorando. Se tu não fica atento a tudo, a inteligência, né, vai fazer alguma coisa com o teu concorrente que tu tá para trás. Então tu não pode ficar para trás. Né? Então, ela vem e te derruba. Te derruba, exatamente. Então são coisas que a gente, né, tem que estar sempre olhando as tendências, conversando com um com o outro, melhorando, sempre aprendendo, fazendo um curso a mais, um curso aqui, outro ali,
porque senão... É essencial. Você já foi num curso, num summit, que a gente está sempre buscando também, é isso aí. E aí um dos palestrantes disse, a inteligência artificial, ela tá aí. Ela não é uma opção, ela é como uma onda. E aí tu tem duas escolhas. Ou tu escolhe surfar essa onda e aproveitar o momento dela e tirar todo o proveito e lazer e se divertir, ou tu vai se afogar. Ela vem e ela vai te levar e tu vai se afogar e ela vai te destruir. Então, usem, abusem, aproveitem para surfar a onda da inteligência artificial, que tem muita coisa para contribuir, né, conosco. A humanização dos processos ainda vai ser sempre o melhor boca a boca, o melhor marketing, ok, mas a gente precisa estar atento a todas as pontas, né? Sigam aí Litoral na Rede, sigam a Agência Comunica, Ferragem Boa Vista, Restaurante Zanata. E nós vamos para o último bloco desse nosso podcast. É uma conversa muito boa, né? O Tiziano Kessler, do Litoral na Rede, ele sempre diz, a Fernanda parece que está em casa, recebendo as pessoas em casa, fazendo uma conversa, porque é leve, porque é divertido e passa super rápido. Mas, infelizmente, já estamos no último bloco aqui do nosso podcast Melhores Empresários, Melhores do Ano aí, 5 de dezembro, Restaurante Nayô, esse ano com muitas novidades, reunindo todo esse time, esse grupo que passou por aqui desde março. Nós estamos aí com os nossos podcasts, com muita audiência. Quero agradecer você que está em casa por nos assistir, por consumir tanto virtualmente quanto presencialmente as nossas marcas que por aqui passam. E, gente, a gente fala muito nessa nossa reunião do Melhores do Ano, que junta empresários, de networking, de gerar conexões e fazer negócios. Esse é o nosso objetivo, fazer negócio com as nossas pessoas daqui, fortalecendo as nossas relações pessoais, porque a internet está aí, é uma concorrente, então a gente precisa se unir e pessoas que são daqui fazer essa grande rede de relacionamento, esse grande grupo de negócios. Então nasceu, essa é a ideia do Melhores do Ano. A gente junta lá no Nayô para confraternizar o ano, mas o objetivo é fazer negócios durante todos os meses do ano, e assim foi feito em 2025. E aí pessoas, conhecem as histórias, né? E aí a gente consegue fazer grandes negócios e tirar um proveito muito positivo disso. Mas eu queria que vocês se posicionassem agora com os desafios da nossa região, Litoral Norte. Fernando recebeu agora na última segunda-feira um evento importante ali no restaurante, falando sobre o desenvolvimento da região, sobre os investimentos que estão vindo para o Litoral Norte, porque isso impacta diretamente na vida das nossas empresas, né? Tanto para o sucesso, como de repente para algum insucesso e para alguma um retrocesso, digamos assim. E aí, Fernando, eu queria saber, assim, Litoral Norte, como é que tu vê a nossa região daqui 5 anos? O que a gente precisa fazer? O que o nosso grupo de empresários pode fazer e fortalecer e levar para o poder público algumas ideias, algumas soluções que talvez eles não enxerguem, porque é a minoria dos políticos que são empreendedores, né? Ou que já foram empresários, então não tem essa visão que a gente tem ali do negócio, do comércio, de empresa, de quanto é difícil hoje tu se manter em dia com impostos, com colaboradores, com empresas que pagam aluguel. Então são N fatores para tua empresa ser bem sucedida, e às vezes o nosso poder público não tem essa expertise. E tá tudo bem, fizeram faculdade, carreira em outras coisas. O que a gente pode levar enquanto empresários para que eles possam ajudar o nosso litoral a se desenvolver nos próximos anos? Bom, eu acredito, e vou falar meu ponto de vista, sem ideologia política de nenhum lado, porque a gente atende a todos, eu atendo a todos no restaurante como cliente, como amigo, então independente. Mas uma coisa que a gente tem que ter é ter aquela sensação de pertencimento à cidade. Eu amo essa cidade e quero sempre estar fazendo o melhor na minha empresa para trazer mais clientes, mais moradores para cá, para conhecer a minha marca, conhecer a minha empresa e com isso também vai gostar da cidade, enfim, melhorias. A gente precisa de poucas coisas assim que façam um diferencial. Um pertencimento que eu coloco na cabeça do meu pessoal lá para trabalhar, o quê? É uma ideia que assim, ó, é pintar pelo menos o cordão e as vaguinhas de estacionamento na frente do restaurante. Ali já fica destacado, fica diferente. A gurizada gosta de fazer aquilo ali, eles pertencem ao restaurante, pertencem à cidade, eles gostam. Acredito que cada um fazer um pouquinho a mais vai ajudar. A gente também precisa que
poder público nos ajude. Vamos dizer assim, é complicado a pessoa querer ir lá na ferragem num dia de garoa e encharcar os pés de água. A gente precisa do básico, né? Precisamos de básicos. A infraestrutura infraestrutura básica, certa. Boca de lobo desentupida, que é esgoto, né? Enfim, estrutura básica mas isso eu acredito que eles já têm melhorado. Um dos pontos que a gente mais debate aqui e que impacta diretamente, tanto na ferragem quanto no restaurante, é investimentos em turismo. Não sei se vocês concordam, mas promovendo o turismo de negócios, trazendo feiras, trazendo eventos, shows, eventos religiosos, que hoje em dia está muito em alta, impacta diretamente na vida da cidade. Por quê? As pessoas vão almoçar no restaurante, mas as pessoas vão locar suas casas, muitas agora estão locando por Airbnb ou até vêm para esses eventos, e aí chega em casa, precisa fazer um reparo numa torneira, trocar um chuveiro, precisa pintar, precisa, né, arrumar. Isso impacta muito. Então isso é uma das coisas que a gente vem pedindo constantemente para que a gente fortaleça muito o turismo de negócios aqui em Tramandaí, em Bé, na nossa região. Além do básico, assim, né? E agora me parece também que estão fazendo uma rota do novo trem que vai chegar a Porto Alegre, Capão da Canoa, e que querem que passe aqui por Tramandaí. Isso para nós é super importante. É muito importante ter uma parada da estação aqui, porque tu imagina, hoje, né? As pessoas já enxergam Tramandaí como a praia mais próxima da capital. Muitas pessoas moram em Tramandaí, trabalham em Porto Alegre, vão todos os dias porque é próximo, e tendo essas facilidades. Então, eu acho que o nosso grupo está aqui para isso, para trazer isso. E claro, né, Fernando? Cobrar o básico, porque o básico precisa ser bem feito, né? A gente precisa ter o cordão da calçada limpo. Mas isso é legal também, que as empresas têm que ter essa noção desse pertencimento e também fazer a sua parte, né? Sim. Pelo menos adotar o entorno ali da tua empresa é um papel que a gente, enquanto empreendedor, empresários, podem fazer. Renato, o que tu pensa disso? O que a gente pode propor? O que o litoral ainda precisa desenvolver para que as nossas empresas tenham cada vez mais sucesso? Fernanda, a nossa cidade não é uma cidade turística. Muitos até falam que é, mas eu não concordo. Nós temos uma cidade de veranismo. Aqueles que vêm para cá adquirir seu imóvel, alugar, entendeu? Não é aquele veranista, não é o turista que vem para um hotel. Sim. Entendeu? Temos isso aí no verão. Então, nós temos que... nós dependemos do poder público, nós dependemos da nossa administração municipal para que eles tenham mais atenção, né, na manutenção da cidade. Uma cidade limpa, uma cidade com boa iluminação, com recolhimento de lixo. Nós queremos serviço básico. Básico, eu ia dizer nós isso. não queremos grandes shows, nós não queremos nada disso. Nós queremos serviço básico que mantenha a cidade limpa, com asfalto sem buraco. Eu até quero aproveitar para fazer um elogio à nossa administração. Eu acho que estão muito bem. A nossa administração está nos surpreendendo positivamente. Tanto de Tramandaí como de Imbé, né? De Imbé também, exatamente. Com certeza. Já alguma administração atrás. Mas assim, o nosso prefeito, Juarez, ele tem dado uma boa resposta, até surpreendendo muita gente. Ele está investindo muito, ele está na nossa cidade, na questão de asfalto, na questão de ruas, duplicação, como está acontecendo. E as lojas, essas redes que vêm para cá, não vêm assim do nada. Eles vêm fazer pesquisa, eles vêm primeiro, olham estatística, para depois... E olha o que nós temos de loja. Estamos na iminência de vir mais uma grande rede para Tramandaí. Né? Mais uma grande rede para Tramandaí, né? Tomara que isso aconteça, que isso vai ainda nos dar mais uma opção de compra, e isso aí atrai até gente de outros municípios. A Tramandaí está se tornando um grande centro de compras. Então, isso depende, sim, do nosso poder público, depende da nossa administração municipal. E quando isso acontece, todos ganham, né? Todos ganham. Né? E eu quero que Tramandaí se torne realmente uma cidade turística, mas
falta avançar um pouco ainda nisso aí. Se torne efetivamente a capital das praias, né? A capital das praias com turismo, com educação, com infraestrutura, porque até polo educacional nós não temos aqui, no litoral. Veio para Osório há alguns anos, mas aqui... Mas demorou muito, né? A gente saía para fazer faculdade fora, né? Ia para Canoas, ia para São Leopoldo, ia para Porto Alegre, porque aqui não tinha esse polo educacional. E as coisas estão mudando, né? Eu costumo dizer que normalmente o setor privado, ele costuma crescer por si só. Ele desenvolve o lugar onde ele está estabelecido. Então, o principal, na minha opinião, o principal que o poder público, tanto o local quanto o federal, tem que fazer é não atrapalhar. Isso é a primeira coisa. Se não atrapalhar, a cidade desenvolve. Desenvolve com os... Lógico. Desburocratizar, né? Tirar toda a burocracia que pede ali. Ninguém está pedindo para fazer nada ilícito, ilegal ou não. Mas desburocratizar, facilitar os processos para que grandes empresas venham para a nossa região e gera emprego, gera renda, gera impostos. Então, olha, os benefícios são inúmeros. Exatamente. Então, isso realmente, Ju, é uma... E a gente tem, já foi falado aqui em vários episódios, dessa parte que a gente, enquanto empresário, porque vocês são empresários com muita credibilidade, que a gente vai levar isso para eles, né, e diversas reuniões que a gente tem, porque nós somos um grupo forte do Melhores do Ano, esse grupo de network. E aí ele vai pedir isso, a desburocratização dos processos, olhar para o básico, olhar para fazer que Tramandaí se consolide como realmente, efetivamente, uma cidade turística. Para finalizar, eu queria muito agradecer a presença de vocês, né? A gente tem muita coisa para falar, poderíamos passar horas aqui, mas a gente sabe que você que está em casa dedicou esse tempo para ficar conosco, muito obrigada. Sigam as redes sociais, fica por dentro de tudo que está acontecendo lá no restaurante Família Zanata. Consuma esse material tanto online, que do Família Zanata, se a gente consumir material online, tu fica com vontade de ir lá todos os dias. Então consuma, vá lá, experimente, tenha essa experiência gastronômica diferente com a sua família lá no Família Zanata, faça seu evento corporativo, né, Fernando? Mas, Fernando, eu queria agora que tu deixasse tua mensagem final para todos os que estão nos ouvindo, Instagram do Família Zanata, te agradecer muito por comprar, por participar desse grupo, e quero então agora que tu use esses minutinhos aí para promover o teu negócio, porque nós estamos aqui também para promover o nosso negócio. Certo. Bom, eu agradeço lá a minha equipe que trabalha comigo também, que eles sempre se empenham para fazer o seu melhor, a minha esposa, meu irmão, a minha filha que trabalha também comigo, a família mesmo. E a gente sempre se dedica para fazer o melhor. Melhor para o cliente, o melhor para a sociedade. Sermos melhor. Que nem disse antes, Juliana, a gente veio para servir, para deixar um legado positivo na cidade, na nossa vida, nas nossas famílias. E o restaurante Família Zanata, ele tá ali para servir. E servir bem, servir com amor, sabe? Com carinho, fazer as coisas com dedicação. A gente se dedica ali para fazer um almoço especial. Quando é um evento, eu sempre falo assim, ó, que a gente se dedica para que aquele evento seja único. Porque é único. Quando uma pessoa casa, ela quer casar uma vez só. Então, esse casamento, essa festa que acontece ali, ela é única. A gente vai tratar como único, vai querer fazer o melhor para que seja marcado eternamente aquele momento. Foi fazer uma festa, uma confraternização da empresa. Nós vamos se dedicar para que aquele evento daquele ano seja único. As pessoas tenham aquela lembrança, aquele gostinho de quero mais, quero voltar e fazer lá com o Zanata de volta essa festa. Isso aí, a gente quer fazer sempre o melhor e se dedicar. Segue nossas redes sociais, Restaurante Família Zanata, se mantém informado, né, de novas novidades que virão. Então, esteja por dentro das informações. Ai, perfeito. Para a gente acompanhar também, né, Exato. os novos projetos, aonde que vai... Qual é a próxima cidade aí que vai receber o Família Zanata, se vai ser Tramandaí, também mais uma unidade. Vamos acompanhar tudo por lá. Muito obrigada, viu, Fernando? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Juliano? Gostaria de falar aí pro pessoal seguir a gente nas nossas redes sociais, tudo
qualquer uma das redes é Ferragem Boa Vista, né? E eu gostaria de também agradecer aí a audiência de todo mundo, do nosso público, dos nossos clientes e futuros clientes, quem sabe, né? E agradecer principalmente também aí os nossos colaboradores que ajudam tanto a gente, né, na divulgação das redes sociais. Nossa, a nossa equipe é muito positiva nesse sentido. Eles estão fazendo vídeos incríveis, assistam lá. Então, dá uma olhada lá no Instagram, principalmente. O pessoal gosta de botar uns videozinhos de comédia, algumas coisas pra gente dar uma risada. Seu Renato pira. Então, siga a gente lá, que a gente gosta sempre de dar essa oportunidade, algumas dicas a mais pro pessoal também. Então, gosto bastante de mais fornecer essa oportunidade aí pro pessoal. Dá uma olhada que vocês vão gostar do material. Muito obrigada, Gil. Antônio Renato Lima Pereira. Hoje a gente falou sobre o empreendedor, sobre a Ferragem Boa Vista, sobre o Litoral Norte. Trocamos uma ideia aqui com o Fernando, com o Juliano, sucessão familiar. Mas eu queria que todos vocês em casa pudessem conhecer a pessoa que ele é. Ele é fantástico, e não digo isso porque eu convivo, mas todo o trabalho social que faz junto ao Rotary, todo o trabalho que faz junto à SAT, que ele contribui com a nossa comunidade, com a plataforma campestre. Então, ele é um gestor, um líder, uma pessoa diferente. Então, muito obrigada por estar conosco, por compartilhar, por sempre apoiar os nossos projetos. E, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade de estar aqui. E obrigado pelos elogios. Acho que até não são tantos, mas vamos aceitar. Então, eu quero agradecer assim, a nossa equipe de funcionários, né? Nossos colaboradores. Agradecer nossos clientes, nossos parceiros de negócios, que são muito importantes. Que vá na Ferragem Boa Vista, mesmo que não seja para comprar nada, vai lá tomar um cafezinho, bater um papo com a gente, que é muito importante. Agradecer a minha família, que muitas vezes eu fui ausente, né? Aí, olhando para trás, a gente vê como é importante esses momentos de agradecer, de reconhecer. E ele teve sempre, né, a Ed, a esposa dele, mãe de Juliano, minha tia, os filhos, o Ângelo e o Renatinho, assim como toda a família, os irmãos e cunhados, enfim. E todo mundo sempre trabalhou junto, e é um negócio de família, da família deles para a sua família. Então, sigam as redes sociais, compartilhem, e voltando aqui, a gente sempre traz histórias com propósito, pessoas que são inspiração, que você tem aí aprendido muito com esses 3 empresários, com essas 3 pessoas que fazem parte da nossa comunidade, fazem o bem e contribuem para o desenvolvimento sustentável do nosso litoral. Muito obrigada pela sua audiência, fiquem com Deus, até o próximo Melhores Empresários. Tchau, tchau.